Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Vamos dar continuidade ao nosso curso sobre vida de oração. Nós falamos na nossa aula anterior o fundamento da oração. Por que rezar? Falamos do paraíso, da criação do homem, do jardim, do homem que por conta de que não escuta a palavra perde o jardim, né? É expulso do paraíso. O jardim que significa a comunhão com Deus, a convivência com Deus, a amizade com Deus, que é a oração. Por isso que os padres do deserto diz que a vocação do homem é rezar, que até o cura d'Ars, não é? São João Maria Vianney vai dizer que a vocação do homem é amar e rezar. Vem dos padres do deserto. Agora, o homem foi expulso do jardim e foi viver no campo. Vivendo no campo, ele vai viver toda uma desagregação. Se houver tempo, nós vamos falar um pouco sobre isto. Mas, mesmo vivendo toda uma divisão, porque no jardim significa unidade. No jardim, o ser humano é uno. É mono. Por isso que vem a palavra monge. Seja monge significa seja uno. No campo, o ser humano é dividido. Tem muitas tendências dentro dele. Mas mesmo vivendo no campo, o ser humano tem uma vida interior. Existe dentro de nós uma vida interior. Nós temos sentimentos, nós temos pensamentos, nós temos sensações, percepções que repercutem dentro de nós, né? Os nossos sentimentos, né? Os nossos pensamentos. A gente tem um mundo dentro da gente. Muitas pessoas estão conscientes desses movimentos que acontecem no seu interior. Muitas pessoas percebem estes movimentos. Mas outras pessoas, esses movimentos não são percebidos. Tem pessoas que vivem numa exterioridade tão grande que não percebe o que acontece dentro de si. Porque nós já sabemos, o caminho para a volta ao jardim é o caminho da interioridade, né? O caminho da oração é o caminho da interioridade. Santa Teresa d'Ávila escreveu Castelo Interior, 7 moradas, para mostrar este caminhar para dentro de si. Então, ao contrário do que a gente pensa, que deve caminhar para fora, não. Nós devemos caminhar para dentro. Essa realidade que habita dentro da gente, pensamentos, emoções, né, sentimentos, sensações, isso é o que nós chamamos de vida interior. Então, todo ser humano, consciente ou não, ele possui vida interior. Ele tem uma interioridade. Ele tem algo que está dentro dele, né? Dentro de cada um de nós há um mundo que nem sempre temos consciência, nem sempre paramos para nos observar, né?
Esse mundo muitas vezes faz parte ou é fonte de sofrimento e de angústia. Às vezes você tem pensamentos suicidas, né? Às vezes você tem pensamentos de sofrimento, as lembranças do passado, os traumas, as decepções. Tudo isso faz parte desse mundo que está dentro de nós. As alegrias também, né? Então, tanto as alegrias como o sofrimento, esse mundo interior pode provocar em nós. Agora, o que acontece é que nós sempre estamos fugindo desse mundo interior. A gente tem medo desse mundo interior. Tem gavetas que a gente não quer abrir. Porque esse mundo interior, ele vai revelar quem sou eu. Quem sou eu? E a gente tem medo de fazer essa pergunta. Então, o que é que a gente faz? A gente vive na superficialidade. Viver no campo é viver na superfície. É viver no exterior. É viver dominado pelas sensações. É viver dominado pelos sentimentos, pelos pensamentos. E o que é que a gente faz para fugir deste mundo interior? A gente briga por privilégios, muitos entram nas drogas, outros vivem o barulho. Tem pessoas que, quando entram em casa, que estão sozinhas, imediatamente já ligam o rádio ou televisão, porque não suporta o silêncio. Tem medo do silêncio, né? Tem pessoas que dedicam a vida toda à busca de privilégios, como se aquilo fosse dar sentido à sua vida. Tem pessoas que se entregam à busca pelo dinheiro, pela exterioridade. Então, o importante é a roupa, o importante é você ter roupa, o importante é você ter o carro do ano, né? Tem pessoas que vivem assim o tempo todo pensando o que vão dizer de mim, tá vendo? Essas pessoas exteriores, elas são assim, elas estão muito preocupadas com o que a sociedade pensa sobre elas. Então, se eu botar esta roupa simples, o que é que vão dizer de mim? Então, eu tenho que usar uma roupa cara, eu tenho que colocar um sapato caro. Aí, quando a pessoa tem condições, aí compra, tudo bem. Mas quando não tem, aí vamos estourar o cartão, viver de dívidas. Tem pessoas que a casa é belíssima, você entra, móveis chiques, não é tudo muito bonito, mas a pessoa está assoberbada de dívidas, porque se deixou levar por aquela ilusão. É como assim, a pessoa que vive na exterioridade, ela se sente menos. Então, para ela se sentir mais, ela tem que buscar uma coisa exterior a si. Então, ela acha que a roupa cara vai dar projeção para ela. Ela acha que os móveis caros na casa dela vai dar projeção para ela. Ela faz das coisas uma extensão de si para melhorar a sua imagem, porque ela se vê de maneira negativa. Ela se vê por baixo. É um complexo da inferioridade que a pessoa tem. Então, como é que eu vou vencer esse complexo de inferioridade? Buscando as coisas exteriores, porque vai levantar o meu ânimo. Estou triste? Vou no shopping, faço compras. Você precisa dessas compras? Não, mas eu me sinto alegre no shopping. Lá eu visto uma roupa cara e todo mundo pensa que eu sou da alta sociedade. Mas quando a pessoa volta para casa, vem a desilusão. Porque essas fugas, elas são passageiras. Você se drogou naquele momento, você viveu aquele momento. Mas depois, quando chega em casa, tudo volta ao que era antes. E aí você continua nesta batalha, não é? Para se esconder.
é fugir de si. É aquilo que nós encontramos no livro do Gênesis, né? Eu tive medo de você e por isso me escondi. Então a pessoa tem medo de si e vive se escondendo de si. Mas a cada esquina vai ter um encontro consigo mesmo. E aí a pessoa não quer. A fuga do silêncio, fugir do silêncio. A dificuldade para permanecer só no silêncio são sintomas dessa fuga de si mesmo. Então você faça a pergunta: eu gosto de momentos de silêncio na minha vida? Quais são os sentimentos que afloram em mim quando eu estou sozinho? Quais são os pensamentos que vêm na minha cabeça quando eu estou só? Eu tenho que viver uma vida de divertimentos, porque o divertimento também, não é? O divertimento também é esta fuga, que também é uma fuga passageira e que depois a pessoa vai voltar à mesma angústia. Agora, todo esse corre-corre para a exterioridade é porque a pessoa não quer respostas para a sua vida. Há muitas perguntas dentro da pessoa, mas ela não quer saber das respostas. Ela tem medo do encontro consigo mesmo, né? O encontro consigo mesmo para estas pessoas, nem pensar. Nem pensar. Mas um dia a gente começa a descobrir que não podemos viver assim. Você não pode viver de compras, porque um dia seu dinheiro acaba. Você não pode viver de divertimentos, porque um dia o seu corpo não suporta mais. Então a pessoa começa a se perceber que não adianta fugir de si mesmo. Tem que acontecer este encontro. É necessário entrar em si mesmo. Então, toda pessoa, quando ela começa a pensar na vida de oração, ela deve ir tomando consciência de que para ela rezar bem, ela precisa entrar em si mesma. Às vezes a gente faz isso até com a oração. Olha, muitas pessoas vão rezar, aí faz assim. Pega o terço, se senta lá diante da imagem ou diante do Santíssimo, reza todo o terço. Terminou o terço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai embora. Muitas pessoas fazem assim. Não entram em si mesmo. Ou então, adoração ao Santíssimo. Muito louvor. Fala. Ou alguém fala o tempo todo. É outra fuga também. Você pode fazer uma adoração do Santíssimo com louvor, mas a adoração ao Santíssimo deve ser uma adoração silenciosa. Por que é que a gente chega lá no mosteiro, em uma igreja, e não está toda aquela multidão? Porque lá é silêncio. E a pessoa não gosta desse silêncio. Aqui mesmo em Campina Grande, nós temos o Mosteiro das Clarissas. Está exposto o Santíssimo. Mas são poucas pessoas que frequentam, porque há necessidade do silêncio. Então, aquela turma de adoradores do louvor, eles não vão. Eles vão para a adoração que canta muito, que reza muito, porque é uma fuga. Ali também é uma fuga. E às vezes até a religião se torna uma fuga. Você não quer se encontrar com você mesmo. Abrir-se à vida interior é iniciar uma caminhada para o mais profundo de si mesmo. E ao encontro de si mesmo e também de Deus. É uma caminhada imprevisível. É uma caminhada também que vai causar medo. O que é que eu vou encontrar? Quais são os dragões que estão dentro de mim? É uma caminhada alegre, mas é uma caminhada também dolorosa. Por isso que São João da Cruz vai chamar de noite escura.
porque eu vou revelando-me para mim mesmo. Depois, todas aquelas divisões que existem dentro de mim vão se pacificando. Todo aquele barulho que está dentro de mim vai se acalmando. E vai ter um lado meu que vai dizer, não vamos entrar nessa. Então, mas quando a gente começa a fazer o silêncio, a gente começa a perceber que dentro de nós existe uma fonte. Essa caminhada para a nossa interioridade é uma caminhada que me leva a descobrir a presença de Deus. Eu estou falando aqui na perspectiva cristã, né? Não estou colocando aqui outras perspectivas religiosas. Eu estou falando para cristãos católicos, não é? Ou cristãos, né? Então, há uma vida dentro de mim, há uma alegria dentro de mim, há uma região dentro de mim que não foi contaminada, que está em paz, tranquila. E esta região dentro de mim que não foi contaminada é a região que vai me dar paz. Está vendo? Essa caminhada para a nossa interioridade, processo religioso, e pode também ser simplesmente por uma busca de uma vida mais serena, mais tranquila. Mas quando nós descobrimos a presença de Deus, aí tudo se torna muito mais luminoso. É o que Santa Teresa d'Ávila chamou de castelo interior, onde Deus habita, onde Deus mora. Então, é uma caminhada para dentro de si, né? Lenta, difícil, porque vai ter os empecilhos, vai ter as dificuldades, vai ter muitas situações que a gente vai ver daqui a pouco que vai tentar impedir esta caminhada. Então, o que é a oração? O primeiro conceito de oração. Oração é um entrar em si mesmo para vivenciar a presença de Deus que está em nós. A oração é isto. É eu entrar em mim mesmo e olhar para dentro de mim e contemplar que dentro de mim Deus está e ficar olhando para Ele. É aquilo que Elias diz, viver na presença de Deus. Na presença de Deus que está no meu interior. Então, sentar, uma posição, não é? Pode ser qualquer outra, sentar, olhar para dentro de si e contemplar a presença de Deus. Agora, no começo, o que é que nós vamos encontrar? Escuridão. Porque nós vamos ter que passar algumas etapas para poder chegar lá, né? Para entrarmos em nossa profundidade, é necessário, antes de tudo, tomar consciência do nosso corpo. Não de modo conceitual, mas através da sensação. Porque eu vou ter que passar algumas etapas. E quais são essas etapas? Primeiro, o corpo. Segundo, os pensamentos. Terceiro, os sentimentos. Então, a gente pode pensar alguns exercícios que vai nos ajudar a tomar consciência do nosso corpo, do nosso pensamento e dos nossos sentimentos. Simples. Quando você vai rezar, o que é que acontece com o seu corpo? Começa a doer as costas, começa a doer os braços, não é? Uma coceirinha aqui, uma coceirinha ali. Começa assim. Pois bem, é porque seu corpo ele está inquieto. Ele não está gostando de estar ali.
porque ele gosta do movimento, não é? Então, o que é que eu vou fazer para que eu acalme meu corpo? Sente ou deitado, feche seus olhos e fique olhando para o seu corpo. Não é olhar com os olhos abertos, não, os olhos fechados. É tomar consciência das sensações que estão no meu corpo. Olhar para meus pés, minhas pernas. Você vai olhando parte por parte do seu corpo e você vai tomando consciência dele. Para os seus braços, para a sua cabeça, né? Você pode ser que em algum momento, numa parte do seu corpo, surja uma coceira. Então você não vai coçar, você vai olhar para ela com os olhos fechados. Então você vai olhar através da sensação. Aquela coceirinha. Vai entender, não é? Ou então uma dorzinha, uma dor. Aí você fica olhando para aquela dor. Olhando para ela. Não diz nada, não manda ela parar e nem manda ela continuar. Você fica olhando. E assim você vai tomando consciência do seu corpo. Você vai sentindo seus pés. Você vai sentir suas pernas. Você vai sentir seus braços. Você vai sentir seu tórax. Andar descalço. Você anda caminhando e sentindo a planta do pé tocando o solo. Sentindo isso aí. Entendeu? Então você pode fazer isso de diversas formas. Você vai lavar a louça. Você vai sentir a água caindo nas suas mãos. Isso você faz por 10 minutos, por 5 minutos. Né? Então você vai tomando consciência do seu corpo. Você vai também sabendo dos limites do seu corpo. Até uma outra forma também é você ficar olhando as batidas do seu coração. Aí você vai perceber que aqui vai ter um tempinho para você começar a perceber. Logo no começo você não percebe não. Mas depois de um certo tempo você vai perceber, você vai sentir a sensação. Então, é o encontro com o seu corpo. É o primeiro passo, o primeiro caminho que a pessoa vai fazer. Né? É o primeiro nível, é o nível físico. Porque a gente vai distinguindo o nível corporal, físico, o nível mental, o nível afetivo, o nível espiritual. Então, esse exercício é para o primeiro nível, o físico, o corpo. Mas aí, quando você aquieta seu corpo, acalma seu corpo, porque depois você pode ir também fazendo calmamente certos comandos. Calma, fique tranquilo, não é? Então você vai aquietando o seu corpo. Aí você vai descobrir outra dimensão, a dimensão dos pensamentos. O corpo está calmo, mas o pensamento, o que é que você vai fazer? Tem outro exercício. Você vai olhar para os seus pensamentos. Você vai ver que o pensamento nasce, cresce, morre e depois surge outro pensamento. É como a onda do mar. A mente, ela foi feita para isso, para pensar. Então você vai ver que, na medida que um pensamento morre, já surge outro. E você vai olhar para os seus pensamentos. Você não vai mandar o pensamento parar. Não. Não é parar o pensamento. Ninguém para de pensar. Mas você vai observar. Você vai descobrir pensamentos bons. Você vai descobrir pensamentos ruins. Não se julgue. Não faça nenhum juízo de valor.
Você está apenas olhando, você está apenas observando os seus pensamentos. Na medida que você for praticando este exercício, você vai ver que os pensamentos também vão se acalmando, eles vão diminuindo, né? Tem pessoas que têm um pensamento acelerado, então vai ter uma diminuição nesse ritmo. E você vai sentir um descanso na sua cabeça. Você vai descansar. Porque é como se você não estivesse forçando a criação de nenhum pensamento. Você não força para criar pensamento. Ele vem e você olha para ele com a total indiferença. Você fica olhando para ele. Pronto. Então, esta é a questão dos pensamentos. Com o tempo, os pensamentos também irão se acalmando. Aí você vai descobrir outra dimensão. É a dimensão das emoções. Olhe para as suas emoções. Momento em que você sente raiva, momento que você sente alegria. O que é que eu estou sentindo agora? Você vai perceber que o pensamento cria a emoção. Quando eu lembro de um fato ruim na minha vida, surge uma determinada emoção. Quando você estiver fazendo dos pensamentos, você vai descobrir que o pensamento não é você. O pensamento não é você. Você está além do pensamento. Então, as emoções também. Esses exercícios eu sempre gosto de fazer no meu dia a dia. Por exemplo, se eu tenho um momento de raiva, eu paro e fico observando a minha raiva. Por que é que esse fato me deixa com raiva? Por que é que quando eu sei que alguém falou mal da minha vida, eu sinto raiva? Eu posso ter um outro pensamento. Eu posso ter um outro sentimento. Eu posso tratar com indiferença. Porque o que é que a língua desta pessoa vai acrescentar na minha vida? Nada. Não vai acrescentar nada. Eu vou contar para vocês a historinha de um padre do deserto. O padre do deserto chegou para um discípulo e disse assim: vá lá no cemitério e chegando lá você diga muitos palavrões, muita coisa contra os defuntos. Aí ele foi. Aí chegou lá, falou. Ele disse tudo o que queria, não é? Acabou mesmo com os coitados. Quando foi no outro dia, o pai espiritual perguntou a ele. Ele tinha ido, ele disse que foi. Eles responderam alguma coisa. O discípulo disse, não. Ficaram tudo em silêncio. Aí quando foi à noite, o pai espiritual disse, eu quero que você vá no deserto, no cemitério. Ele foi. Chegando lá, eu quero que você elogie, só diga palavras bonitas para eles. O discípulo foi e elogiou. Chegou lá, disse muita coisa bonita, eram boas pessoas, eram santos. O tio voltou. O pai do deserto disse assim, você elogiou? Ele disse, elogiei. Eles disseram o que com você? Nada. Ficaram em silêncio. O pai do deserto disse, pois do mesmo jeito deve ser você. Nem se encante com os elogios e nem fique zangado com as críticas. Porque é uma opção da pessoa ficar com raiva ou não. Isso vocês vão descobrir na medida que vocês forem fazendo esses exercícios. Você pode tratar com a mais profunda indiferença. Não me acrescenta nada. Ah, mas disse que você é isso, 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 isso. Bom, o que é que tem? Disse. Pode ser que eu seja, pode ser que eu não seja. Entendeu? Então você vai olhar para as suas emoções, né? Tem hora que a gente fica angustiado,
tem hora que a gente não fica se sentindo bem. Por que eu estou assim? Né? Se você tem algum problema de saúde, como uma depressão, aí já é uma outra coisa, não é? Precisa tomar seus remédios, tudo direitinho. Mas outras sensações, você se olha. Você fica se olhando, né? E por que é que eu ajo assim? Por que é que eu tenho este pensamento? Você não vai se julgar. Não vai refletir nada. Você vai olhar para os seus sentimentos, olhar para os seus pensamentos, olhar para o seu corpo. Pronto, tranquilamente. Com estes exercícios, você vai se aquietando, você vai se tranquilizando. E vai ter um reflexo na sua vida de oração. A oração é um caminho para o encontro com a interioridade. Nesse caminho, nós vamos ter que passar pela dimensão corporal, pela dimensão mental, pela dimensão emocional, para chegar na dimensão espiritual. Entendeu? Nós vamos ter que passar por estas dimensões para poder nós chegarmos à nossa interioridade. Então, o que é que a gente vai descobrindo? Os problemas do corpo, né? Como eu já disse, a rebeldia do corpo, a rebeldia da mente. Muitas vezes vem todo tipo de pensamento, a rebeldia das emoções. Então, o trabalho vai ser apaziguar, acalmar cada dimensão, para que assim a gente possa entrar em contato com o nosso eu interior. Nós vamos acalmando cada dimensão. Outro exercício muito bom é o exercício da respiração. Feche os olhos e se concentre na sua respiração. Essa é uma técnica que os monges budistas usam, muito usada, muito comum. Você se concentra na respiração. É outra forma também de você se interiorizar. Porque o que é que nós vamos, qual é o nosso objetivo? Escutar o silêncio interior. Escutar o silêncio interior. Esta escuta nos permite entrar em um caminho de unificação do corpo, do coração, da mente e, portanto, do espírito. Então, nós vamos chegar ao silêncio do corpo, ao silêncio das emoções e ao silêncio da mente. Nós começamos pelos exercícios de atenção ao corpo. No mosteiro, isto é muito fácil, não é? Os monges vivem para isso. O padre, mas nós leigos, é possível a gente fazer, viver um pouco isso? Isso aqui é possível para todo mundo. Todo mundo mesmo pode entrar dentro deste caminho. E hoje nós precisamos demais de entrar neste caminho, porque a gente vive numa agitação contínua. É muita agitação, é muita perturbação. E a gente termina caindo nos remédios. Esses exercícios, eles vão ajudar, né? E a gente vai perceber tensão, a gente vai perceber bloqueios que existem dentro da gente. Por isso que é tão importante a figura do diretor espiritual. Porque, por exemplo, uma pessoa que foi abusada sexualmente quando criança, neste processo, ela vai se deparar com esta situação. E aí? Precisa de uma orientação. Às vezes até o diretor diz assim, olha, seria interessante você fazer um pouco de terapia. Porque não adianta você querer viver a profundidade da oração sem passar por isso.
Você vai ter que trabalhar isso, porque isso ficou o trauma, ficou a raiva. Pode ser que muitas raivas que você tenha hoje sejam decorrente deste acontecimento, muitos sentimentos negativos podem ter sido por conta deste acontecimento. Então, hora de trabalhar. E você vai ter a vida de oração, a intimidade com Jesus, que vai lhe ajudar muito neste processo de cura, nesse processo de libertação. Às vezes, a pessoa passa anos fazendo essas técnicas e sem querer mexer num determinado ponto que vai causar abalos. A pessoa fica girando, né? Girando em torno daquela situação. Somos humanos, né? Somos humanos. Então a gente também tem nossas falhas, né? Mas a pessoa não quer mexer naquele ponto. Às vezes, foi uma pessoa que praticou o aborto, então carrega uma carga emocional, um sentimento muito triste. Nunca atendi uma pessoa que praticou aborto para ela dizer assim, eu sou feliz. Isso não existe, é o que a mídia mostra, mas pelo menos nunca encontrei. Geralmente são pessoas que trazem muito sofrimento dentro de si. Então precisa encarar aquela situação, aquela coisa que está me bloqueando. São os bloqueios que a gente traz. Está vendo, minha gente? Vida de oração não é só uma questão da alma. O corpo, ele tem uma importância muito grande. E se na vida de oração eu não mexo com essas coisas, eu não vou crescer, não. Não tem como eu amadurecer na santidade com esses bloqueios. Não tem como. Se você não viveu bem o seu relacionamento com seu pai, e às vezes isso é muito comum, porque os nossos pais não tiveram aquela formação necessária de como cuidar dos filhos, então na vida de oração e no caminho da santidade vai ter bloqueios, vai ter dificuldades. E eu preciso ir tirando, tomando consciência, e a graça de Deus, aqui entra a graça, não é? Os sacramentos, a confissão, entra todos esses processos para que eu possa ir tirando essas pedras ou passando por essas pedras, né, e construindo o meu caminho de santidade que Deus quer para mim, né, que Deus quer na minha vida. Porque senão fica um caminho de santidade superficial. Aí fica sem profundidade, na primeira dificuldade termina caindo. Então há este processo, né? Há este caminho. Então, chegar a este silêncio do corpo, que nós já falamos, não é? Muitas vezes, quando paramos, tal pensamento volta constantemente, ou aquele sofrimento, ou aquele medo, né? O exercício nos ensina que o nosso corpo é um poderoso revelador do nosso estado mental e afetivo. É preciso escutar esses sinais. É importante conhecer o corpo para poder viver em profundidade. Então a gente vai percebendo e trabalhando esses sinais. Somos convidados a estar atentos ao que sentimos, às emoções que às vezes nos bloqueiam ou nos fazem alegres ou tristes, né? Então, esses exercícios vai me ajudando, né, a ir descobrindo este caminho da interioridade, o caminho do silêncio. Agora, eu trouxe para vocês um texto de um autor que a gente não lê muito com muita facilidade, não. É um cartucho. São autores cartuchos. Lanspergio. E ele escreve aqui uma coisa muito bonita. Porque toda essa nossa caminhada
ela vai na direção do silêncio, né? Silenciar, porque é no silêncio que eu percebo a presença de Deus. Eis aqui a regra que deves observar. Todo o teu esforço tem de tender a fazer que em teu coração haja sempre um contínuo silêncio e uma perpétua solidão, a fim de que teu ânimo permaneça livre de tudo que não seria acolhido por Deus, ou que não levará o teu coração ao alto. Também teu espírito tem de ser puro, simples e despojado de todo pensamento, de toda coisa sensível, das formas, das imaginações e das imagens, de modo que possas tranquila e livremente atender somente a Deus, aceder-se somente a Ele. Teu coração tem de estar esvaziado e livre de todo o amor sensível a qualquer criatura, de forma que ames a toda criatura exclusivamente em Deus e por Deus. Guarda o silêncio do coração e não prestes atenção nem afeto aos pensamentos estranhos a Deus. Simplesmente não respondas aos pensamentos ilícitos. Guarda-o no silêncio para que nada entre ali, senão só com aquele que deve ser o objeto do teu pensamento. Aqui também, mais na frente, tem uma outra palavra, né? O verbo silencioso. Esse aqui é um outro autor chamado Francisco Pollien. Como o silêncio de Deus fala profundo. Na medida que você for silenciando, na medida que você for se colocando diante de Deus em silêncio, e aqui eu mostrei alguns exercícios, não é? Exercícios assim físicos, para trabalhar o corpo, trabalhar a mente e trabalhar as emoções. Mas depois eu vou mostrar outros exercícios ou práticas de piedade, que a gente chama práticas de piedade, que é o terço, né? Um livro de oração. Aí eu vou falar como é que a gente vai rezando. Depois, outra forma também é a invocação do nome de Jesus, para podermos entrar também neste silêncio interior. Porque o terço, as práticas de piedade, elas são importantes, mas elas não são o fim, elas são o meio. O fim é a comunhão plena com Deus. Então nós vamos ver, não é? Para não ficar apenas no terço. Agora esse texto aqui diz assim: como o silêncio de Deus fala profundo. Aí você vai descobrir o quanto é verdadeiro aquela palavra que a gente encontra lá no livro A Imitação de Cristo. Jesus nos fala sem ruídos de palavras. O silêncio de Deus é eloquente. Deus nos fala no silêncio. Deus vem habitar em nossa humanidade e aí se esconde. Cobre-se de sombra e cerca-se de paz. Reveste-se de humildade e adorna-se de doçura. Está no meio de nós, entretanto longe de nossa agitação. Vem substituir o centro de nossos desejos e dizer ao mundo que seu alvo não está no tumulto, não está no barulho, mas na paz. Que os verdadeiros valores dos homens não estão fora, mas no interior. Para ouvir é necessário fazer silêncio. Toda palavra humana quer que todo rumor cesse. Quando os apóstolos querem dirigir a palavra aos povos, impõem antes o silêncio. E todo homem, quando fala, exige que alguém que o escuta faça silêncio. Quanto mais exige o verbo de Deus, quando quer falar no profundo. Se a voz humana não pode ser percebida no tumulto, a palavra interior não pode ser escutada a não ser por uma alma pacificada, por uma alma que fez cessar todo rumor externo, que fez calar toda voz que procede do interior.
uma alma que adentrou-se na paz do silêncio, em torno da paz e na paz. Ah, se estivéssemos familiarizados com a voz divina, capazes de escutar e penetrar o verbo que fala no segredo. Vamos encerrar esse nosso momento fazendo silêncio. Coloque o seu coração em Deus. Olhe para o interior do seu coração. Pode ser que você só veja escuridão. Não tenha medo da escuridão. Deus está no centro. É o caminho que você deve fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen.